e vamos começar para a gente não perder tanto tempo. Hoje a nossa aula vai versar sobre repertórios, teoria e uso. Por que que eu planejei essa aula? Primeiro, eu passei um forms para vocês, e nesse forms, que era um formulário para avaliar ali para mim, algumas pessoas solicitaram aulas de repertório, de uso de repertório, de como utilizar os repertórios do curso. Algumas pessoas pediram para que eu colocasse alguns repertórios sugerindo a cada tema. Enfim, vou dar minha opinião, como usar o repertório, como estudar repertório, e eu acho que é uma aula bem interessante, tá? Por causa disso. E aí, vamos embora para o primeiro slide, mudando a cena aqui para a gente continuar a aula, falando agora de fato o que eu tenho para dizer. Qual a importância dos repertórios, gente? Olha só, para mim, repertório é fundamental, tá? Repertório é a parte mais importante da redação, gente, eu não tenho dúvida. Repertório é, de fato, a parte mais importante da redação e eu tenho isso em mente desde que eu comecei a trabalhar com redação. Na verdade, eu fui atraído para a redação por causa dos repertórios. Eu gosto muito de filosofia, de sociologia, e aí eu tive alguns acompanhamentos aí, né, de alguns alunos ou alunas, melhor dizendo, que gostaram muito dos repertórios que eu sugeria, isso lá em 2016 ainda, só para vocês terem uma ideia, né? Vai fazer quase 10 anos já. E aí, uma tirou 980 e outra tirou 920. Gostaram muito dos repertórios, me chamaram para ser professor de redação delas, que eu abrisse o isolado e tudo mais. E aí surgiu essa história do isolado Lucas Vinícius. Depois, ali para mim, veio lá em 2022. Mas foram os repertórios que me chamaram para redação. Tá? Eu gosto muito de filosofia e sociologia. Em 2020, acredito que o boom que o isolado teve, né, no online na época, porque nós estávamos vivendo a pandemia, também tem a ver com os repertórios. A aula funcionava da seguinte maneira, gente. Toda semana no online, né? Na pandemia, eu apresentava a temática da próxima semana, ou seja, da semana seguinte, e dava uma aula de alguns repertórios que eu julgava serem muito interessantes para serem utilizados com essa temática da semana seguinte. Então, eu falava do repertório, falava da frase do repertório, falava quem era a pessoa, né, de onde ela vinha, como citar. A aula durava ali mais ou menos meia hora, 40 minutos. E aí os alunos assistiam essa aula e faziam a redação. Depois de um tempo, eu percebi que o que os alunos queriam de fato era a frase da pessoa. Né? Eles assistiam a aula porque gostavam da aula, gostavam de saber minha opinião sobre o filósofo, a filósofa, a lei, enfim, que eu trazia, mas o que eles queriam mesmo era a frase. E aí, depois de um tempo, quando a gente passou para o presencial, eu julguei interessante fazer a listinha de repertórios e passar para os alunos por ser algo mais objetivo. E assim a gente está aqui em 2025 com a nossa listinha de repertórios, que eu já passei para vocês, que vocês têm acesso no Drive, dali para mim, e isso ajuda bastante. Mas o segundo ponto dessa aula, para além de eu gostar muito de repertório e achar uma parte fundamental da redação, eu venho percebendo que não há uma sistematização dos repertórios do curso por parte de vocês. E aí pode ser sim uma questão didática minha, né? Pode ser uma questão de muitos alunos serem acomodados também só copiarem e colarem ali o repertório da lista sem ter um compromisso de pegar esse repertório de uma forma internalizada, né? Internalizar esse repertório. Mas eu julguei interessante a gente parar esse momento e conhecer alguns repertórios. Eu vou passar alguns repertórios, depois eu vou dizer só o porquê que só alguns e não todos na aula de hoje, tá? Vocês vão entender. Mas voltando para a questão de repertório ser muito importante, nós temos que ter em mente que o repertório sustenta a estrutura da redação. Vale lembrar, gente, isso está no ponto 2 aí, que o repertório vale 400 pontos na sua redação, porque a C2 analisa o repertório um por um, né, do seu texto, e a C3 é uma competência que não vai analisar o repertório em si, isso é C2.
Mas a C3 vai analisar a argumentação do seu texto, o projeto de texto, como ele foi colocado no papel, se há o desenvolvimento das informações, se não há esse desenvolvimento de informações. Então, nesse caso, nós temos aí 400 pontos, porque a C3 também vai analisar, com certeza, essa questão da argumentação, tá? E a argumentação envolve o repertório. Beleza? 400 pontos aí é a prova de que quem tem algum repertório para usar no Enem que seja congruente ao tema, com certeza essa pessoa vai virar um 800 mais, porque usou bem o repertório, mesmo não tendo uma base muito grande de estruturação de redação, tá? O repertório é de suma importância na hora da correção Enem. E aí, por que isso acontece? Acontece, gente, porque eu já falei para vocês lá na primeira aula que está gravada sobre o fato de como os corretores corrigem rapidamente hoje em dia. Os corretores corrigem muito rápido a redação. E nessa rapidez, o que eles vão dar uma atenção maior é justamente para o repertório. Confia em mim, certo? Eu digo por questão de prática. Os corretores, eles observam bem essa questão do repertório, veem se ele é pertinente, veem se ele é produtivo, e isso passa muito a imagem de você enquanto escritor. Beleza? Então, dito isso, como nós estudamos repertório? Que tipo de repertório existe para a nossa redação? Então, vamos lá. Há algum repertório melhor do que outro? Por exemplo, já vi alunos lá no presencial me perguntando assim, Lucas, você acha melhor usar filósofo ou acha melhor usar uma série ou uma música? Você acha que se eu usar um filme ou um quadro de Tarsila do Amaral, por exemplo, nós vamos ter uma nota maior por causa disso? Então, nesse caso, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: não há um repertório melhor do que outro, ou tipo de repertório melhor do que outro. Não há, de forma solta, abstrata, genérica. Não existe. Existe, porém, alguns parágrafos que são facilitados se você usar determinado tipo de repertório. Como assim? Vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu estou convencido de que o uso de filósofo ou filósofa, assim como o uso de leis, facilita a escrita. Veja, gente, eu não estou dizendo que o uso de filósofo e lei é melhor do que o de filme. Eu estou dizendo que há uma facilitação no uso desses repertórios nos parágrafos de desenvolvimento. Estou sendo bem específico, não estou falando de introdução, estou falando de desenvolvimento. E isso eu coloquei nesse slide. Repertórios filosóficos, aí no ponto 3, na minha opinião, são preferíveis a outros quando se trata de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Então, é importante que vocês entendam que não há uma hierarquia, filme é melhor do que obra, ou então uma obra de quadro. Um quadro do Tarsila do Amaral é melhor do que uma música. Não existe. Existem repertórios que são pertinentes ao tema e vão facilitar essa argumentação. Porém, no desenvolvimento, estou convencido de que a formatação de repertórios de filósofos ou leis são facilitadores da escrita de vocês. Para provar isso, eu recorro às redações 1000 desse ano, 2024. Vocês não vão encontrar lá na Globo.com, que dispõe ali de algumas redações 1000 de 2024, nenhuma redação no desenvolvimento com filme, com música, com série, com novela, não vão encontrar. Por quê? Porque os corretores não gostam? Não, eu acho que é porque os alunos estão indo pelo caminho mais fácil para conseguir a nota máxima. Às vezes a gente pensa que para conseguir o 1000 tem que ir pelo caminho mais difícil. E a objetividade reinou esse ano 2024 no que tange às escritas de redação, tá bom? Então, há sim um repertório mais fácil do que outro para a utilização. Passando, e aí chega a pergunta de milhões. Como treinar repertório? E eu quero deixar claro o seguinte, gente. Olha só, ninguém aprende repertório sem usar, tá? Você viu um repertório na internet, aí você achou o máximo esse repertório. Nossa, que massa! Eu vi aqui um professor citando esse repertório. A adolescência, né, que estava no hype aí a série. Nossa, a adolescência é muito bom de usar na redação e tal. Gente, primeira informação.
não vamos nos emocionar, não vamos ser emocionados, tá? Calma lá. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser muito bom de ser utilizado na redação como repertório, realmente é muito bom de ser utilizado na redação como repertório. Eu penso e sempre pensei que repertórios devem ser usados de maneiras estratégicas. Como assim, Lucas? O que é que você quer dizer com isso? A frase bonitinha de Mahatma Gandhi parece muito boa de ser utilizada na redação. Mas uma melhor frase de utilizar na redação do que essa bonitinha da Mahatma Gandhi é uma frase pensada por uma pessoa até mesmo desconhecida, não é tão conhecida como Mahatma Gandhi, mas a frase dessa pessoa foi pensada para a redação pelo professor, pela professora, já mastigadinho para facilitar a sua argumentação no parágrafo. Então não é assim, nossa, a adolescência trabalha muita coisa, né? Aí é que tá o problema, é muita coisa. Você já usou essa série? Não, não cheguei a usar, mas eu achei tão legal, porque é muita coisa. Então tente usar, tá? Para ver se é isso tudo mesmo, porque às vezes é bom mesmo. Mas às vezes quando a gente vai usar, a gente trava. Nossa, como é que eu coloco isso? E aí vem a prova de que o repertório deve ser algo mastigadinho, deve ser algo preparado, pensado para a redação. Quando Lucas Vinícius falou uma frase impactante, ele não pensou que essa frase impactante que ele estava falando ia ser utilizada numa redação de Enem. Aí vem um professor, pega essa frase do Lucas Vinícius, mexe nela um pouquinho, deixa estrategicamente preparada para a redação Enem e joga no parágrafo. É assim que funciona o uso estratégico do repertório. E repertório deve ser usado de maneira estratégica. Segundo ponto em termos de repertório, gente, que é muito importante. O repertório, ele deve ser utilizado e reutilizado algumas vezes por vocês. Como assim? Todo mundo aqui deve ter um repertório para minorias, por exemplo, que é o eixo que mais cai no Enem, tá? Minorias. Esse repertório de minorias, ele deve ser treinado, executado por vocês repetidas vezes. Repetidas vezes, tá? Não é só uma. Nossa, deu certo. Usa de novo. O Enem é por repetição. Ou você acha que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme com análise combinatória em matemática. Aí você respondeu uma questão e acertou. Nunca mais eu vou responder uma questão de análise combinatória, porque eu já acertei uma, né? Muito pelo contrário. Você tem que responder mais questões de análise combinatória. A mesma coisa vai acontecer com o repertório, gente. Não é responder, não é escrever, na verdade. Só uma vez deu certo, Lucas deu 960, fechou na C3, tal, né? Candice deu 1000 e nunca mais. É para você repetir mesmo. E muitos não estão repetindo. É para repetir repertório. Só aprende repertório se usar mais de uma vez, para ver como você pode encaixar esse repertório com várias argumentações possíveis. Tá bom? Dito isso, eu vou falar um pouco sobre os eixos. Nós temos dois tipos de eixos no Enem, na minha concepção didática de ensino de redação. São os eixos específicos, que aqui estão nesse slide, e os eixos coringas, que são os eixos genéricos, dá para usar com muito, muito, muito tema, tá? Os eixos específicos são 8: meio ambiente, minorias, tecnologia, trabalho, cultura, comportamento, saúde e educação. Vocês estão vendo aqui no slide, tá? São 8 os eixos específicos. Eu ainda tentei formar, gente, um mnemônico para vocês. Não sei se vocês conseguem visualizar esse mnemônico ou sabem o que é mnemônico. Mnemônico tem a ver com uma montagem de sigla por meio de iniciais de palavras. Ó, aqui nós temos MM, TT, CCSE. MMTTCCSE. Meio ambiente, minorias, tecnologia e trabalho, cultura e comportamento, saúde e educação. Esses são os eixos específicos. Nós temos um repertório para cada eixo desses aí. Nós temos um repertório para cada, tá? Passando o slide, nós temos os eixos coringas.
Coringa, você já sabe o que é. Pode ser utilizado em várias temáticas, tá? Para além dos eixos principais, existem aqueles que são transversais. Como assim? Eles perpassam por várias e várias temáticas. Por exemplo, Estado, gente. Você ir fazer uma prova de redação sem saber um repertório para falar de Estado, está em fazer a prova errada. Porque é muito comum o aluno utilizar como um dos argumentos centrais o Estado. Aí muitos alunos perguntam, professor, mas não está muito maiado, não? Não já está muito manjado, não, pelos corretores? Fazer o quê, gente? Se muitas temáticas de redação nos possibilitam a utilização do Estado como argumento central. Não tem muito o que fazer, é isso aí mesmo, tá? Outra coisa, legislação, direitos sociais, que eu coloco ali no mesmo grupo, tá? Alienação social ou mídia. Eu prefiro alienação hoje porque mídia, sim, tá na cara em muitos parágrafos que o aluno decorou aquele modelinho. Então, eu prefiro utilizar hoje a questão da alienação social e colocar a mídia durante o parágrafo e não lá no começo, na apresentação do argumento central, tá? Desigualdade social, muito, muito, muito fácil de utilizar em muitas temáticas, muitas temáticas. Raízes históricas, para provar que o problema não é de hoje. O problema já vem de um tempo. Muito coringa também esse eixo temático. E economia, cujo tema mais difícil, né, já apareceu no Enem, que foi um tema de 2018 do PPL, que envolvia economia, então tem que saber alguém de economia. Engraçado que eu dando essa aula lá no presencial, gente, aí uma aluna perguntou assim, professor, aí no caso são 5 coringas e 8 específicos, é um para cada. Aí eu falei exatamente, um para cada. Nossa, não tem como decorar esse negócio. Redação é muito complicado. E aí a mesma resposta que eu dei para ela, eu vou dizer para vocês aqui da Lei para mim, gente. Sendo bem sincero, porque eu gosto e prezo pela sinceridade quando eu estou dando aula. Difícil é física. Difícil é química. Ali é difícil, eu ia dizer um palavrão aqui, e muito. Porque não existe 13 formulazinhas de química, 13 formulazinhas de física que façam você fazer a prova de uma maneira muito mais segura e plena, e dizer assim, agora sim o 35 mais vem. Com certeza. Decorei essas 13 fórmulas, então agora ele vem. Não existe, gente. Redação existe. Redação existe. E eu estou passando para vocês aqui os eixos, para vocês saberem que em cada eixo você deve ter uma pessoa que tem uma bendita frase pensada pelo professor, que nem precisa ser decorada ipsis literis, ou seja, do mesmo jeito que Lucas escreveu, eu tenho que colocar na minha redação. Nós tivemos um 1000 em 2023, né? 2024 foi divulgado o 1000 de Letícia Vicente. Letícia nunca usou uma frase na redação dela igual à minha. Embora Letícia utilize os repertórios do curso. Ela usou Chimamanda e usou Ricardo Antunes, dois do curso na época. Mas a frase de Chimamanda e a frase de Ricardo Antunes não apareceram da mesma forma, gente. Que eu coloquei no caderno, que eu coloquei na lista. Ela lembrou a essência do que a pessoa falava e fez uma paráfrase da frase dessas pessoas. Então, se quer decorar, você precisa. Você tem só que saber uma referência para cada eixo de como a pessoa que o Lucas passou pensa esse eixo, tá? E lembrem-se, é de maneira estratégica que eu pensei. Todos os repertórios que eu costumo passar para vocês e todos que eu vou passar hoje já foram testados por outros alunos e conseguiram boas notas com eles. Todos, tá? Então é isso. Já falei a parte principal e aí nós vamos agora para a apresentação desses repertórios. Eu só queria saber, gente, se vocês estão aí ainda, se estão acompanhando, se tem alguma dúvida até agora, que eu fiz mais um esboço de uma parte teórica, né? Eu não fui para a parte prática ainda. Eu vou deixar para a parte final da aula essa
questão mais prática do uso de repertórios. Mas agora eu vou apresentar os repertórios para vocês. E aí eu tenho que dizer o seguinte, gente. Eu pensei em uma estratégia didática para vocês. Tudo certo, né, Ana Lídia? Beleza. Eu pensei em uma estratégia didática para vocês e quero saber se vocês concordam, tá? No presencial, no presencial, essa estratégia foi pensada há um tempinho, tá? No online não, e vou explicar o porquê. No online ainda não, mas eu posso colocar. No presencial, nós temos muitos alunos novatos, muitos alunos novinhos, que estão começando ali redação agora, estão na primeira série, na segunda série, não tem uma base que vocês têm. E eu estava vendo que eles estavam copiando e colando muito, e não estavam aprendendo nenhum tipo de repertório. Para o primeiro simulado deles, eu pensei em trabalhar apenas três eixos. Três eixos: saúde, meio ambiente e minorias. Saúde, meio ambiente e minorias. Por que, Lucas, isso? O Enem não é assim. Eu sei que o Enem não é assim. Mas nós estamos na preparação para a prova e ainda estamos no primeiro terço do ano. Então, ao pensar esses três eixos, gente, especificados, eu disse, eu vou fazer com que esses alunos estudem, porque eles vão ter medo do simulado, com certeza, estudem bem os repertórios desses eixos, sem saber qual é o tema que eles vão pegar. Então, eles vão estudar minorias, vão estudar saúde, vão estudar os coringas, vão estudar meio ambiente e vai fazer sobre um deles. Com esse estudo, eles vão internalizar um pouco esses repertórios, que eles não estão internalizando, tá? Essa foi a estratégia. Vindo para o online. Lucas, por que que você não faz assim, de trabalhar eixos, ou desde o começo do ano que você não começou a trabalhar? Vou trabalhar três eixos e trabalhava. Porque muita gente do online, hoje em dia nem tanto, mas até ano passado, eram alunos que já dominavam os repertórios, já sabiam o que queriam. Mas esse ano nós temos alunos novatos também na plataforma. Temos alunos de outras cidades, alunos que são de segunda série. E aí, o que é que eu quero fazer com vocês? Eu não sei se vocês vão apoiar. Nós temos aqui 12 pessoas na aula. Vamos saber o que vocês vão pensar disso, vocês vão representar o restante. O que vocês acham de, por exemplo, no mês de maio, a gente focar em três eixos para a gente treinar os repertórios que eu vou passar hoje aqui? Que são os repertórios de saúde, são os repertórios de minorias e o repertório de meio ambiente. A gente focaria nisso. No mês de junho, a gente focaria nos demais. E depois, julho, agosto, setembro, outubro, a gente focaria em tudo, que é o que vai acontecer mais ou menos lá no presencial. Tá? A gente faria até o primeiro semestre ali meio que divididozinho, a gente treinava essa questão dos eixos, são 4 temas por mês, né? E esses 4 temas abrangeriam essas essas especificações de eixos, e aí a gente utilizaria os que eu vou passar hoje aqui para vocês, os que eu vou passar agora para vocês, tá? Vocês vão me dizendo aí, porque tem um delayzinho aqui do que eu estou falando e do que o YouTube está transmitindo para vocês, mas daqui a pouco eu volto para ver o chat, o que é que vocês estão falando aí, tá bom? Vamos lá. Passando. O primeiro repertório de hoje, Luiz Marx, para meio ambiente. Pessoal, eu passei 4 anos do curso, trabalhando com Krenak. 4 anos. Eu trabalhei com Krenak em 2021, 22, 23 e 24. E Krenak é tão bom, por que que você tirou? Acredito eu que se a redação desse ano for meio ambiente, que há uma possibilidade, Krenak vai aparecer majoritariamente. Lá em 2021, quando eu trouxe Krenak para a redação, aqui em Mossoró, no caso, né? Não estou falando que eu sou o dono dos repertórios do Brasil, estou falando assim, que eu trouxe lá em 2021 Krenak, ele não era tão conhecido, não era. Mas Krenak saiu até em uma 1000 desse ano, que o tema nem era meio ambiente. Então, Krenak ficou um queridinho do meio ambiente há um tempinho. E aí eu fiz uma troca, tá? E, gente, eu vou ser bem sincero de novo aqui com vocês. Eu tenho um ponto negativo e um ponto positivo em termos de redação. Não nego nenhum dos dois.
e não nego o negativo, que realmente é muito mais fácil a gente negar, né, o que a gente não é bom. Eu não sou bom em apostar o tema e acertar. Dizer assim, olha, o tema desse ano é meio ambiente, pode estudar. Se eu disser isso, estudo o contrário, porque eu sou péssimo, tá? E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, até porque eu estou preparando vocês para todos os temas e sempre foi assim, beleza? Mas a parte boa do isolado é o feeling para repertório. Olha só, eu trabalhei Krenak 4 anos, Krenak saiu no Amil, é prova que ele é bom de ser usado na redação. Eu trabalhei Florestan Fernandes, Maiana vai lembrar que está aqui assistindo a aula, né? Outras pessoas que já estão há mais tempo vão conseguir lembrar do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes foi no Amil 2023, 2022, desculpe. Eu trabalhei Chimamanda durante 4 anos também, junto com Krenak. Chimamanda saiu 2 vezes em Mil, uma em 2022 e uma em 2023. Ou seja, o feeling nosso para repertório é muito bom. Eu trabalhei com o Gilberto Dimenstein durante 5 anos. Eu trabalhei com o Dimenstein 20, 21, 22, 23, 24. Foi 4 anos também, desculpa, foram 4 anos. Em 24, eu disse, eu vou tirar o Dimenstein. Eu acho que Dimenstein já apareceu em muitas redações Mil. E olha, gente, ele apareceu em 19, 20, 21, 22 e 23. Krenak apareceu 5 anos seguidos em redação Mil. Quando eu tirei o Krenak em 2024, até agora, Krenak não, desculpe, o Gilberto Dimenstein. O Gilberto Dimenstein em 2024 foi o ano em que ele não apareceu. Ou seja, o feeling para dizer assim, eu acho que já deu, aparentemente, funcionou, tá? Esse ano, eu troquei o Krenak pelo Luiz Marques. Já expliquei o porquê. Eu acho que ele está muito queridinho no meio ambiente e eu queria impressionar um pouco mais, trazendo uma pessoa ali com um livro que encaixa, que mostra o conhecimento específico da área. Quem é Luiz Marques? Ele é um livre docente da Unicamp e escreveu o livro Decênio Decisivo. O nome do livro diz muito, vou até marcar aqui, ó, Decênio, pegar aqui a canetinha, Decênio Decisivo. O decênio significa 10. 10 anos. O que é que esse professor da Unicamp, ele é chamado livre docente, gente, porque livre docente é quando você é chamado para ministrar uma disciplina na faculdade. No caso, ele foi convidado para lecionar essa disciplina, que ele é muito bom, voltada à questão do meio ambiente, no caso, e para participar de pesquisas, tá? O que é que o decênio decisivo sintetiza, alerta? Luiz Marques diz no livro dele, tem mais de 600 páginas, que a humanidade só tem 10 anos, por isso que é decênio, 10 anos, para mudar o comportamento. Que comportamento? O comportamento consumista, o comportamento de emissão de CO2, o comportamento de poluição desenfreada, o comportamento de desmatamento, de queimadas, enfim. Só temos 10 anos para mudarmos esse comportamento. Caso não haja mudança, não haverá possibilidade de reversão ecológica. Como assim? Os danos que causarmos depois de 10 anos, eles não conseguirão ser revertidos. A natureza entrará num ciclo de colapsos gigantesco e jamais visto. Um ciclo de colapso gigantesco. Ao passo que a humanidade sequer conseguirá acompanhar esse colapso. Claro, gente, ele não está falando daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, sabe-se lá como será o mundo e se o ser humano poderá habitá-lo, porque nós precisamos dessa natureza. Nós precisamos dessa natureza que aqui está. Ela, se mudar, se alterar, ela vai sobreviver de alguma outra forma. Nós, seres humanos, não. Dito isso, o que é que eu peguei para a frase? Lá embaixo, gente, em negrito, a sociabilidade contemporânea, o modo de organização social, sociabilidade, tem conduzido o planeta a um colapso ecossistêmico. Entenderam agora o livro? Sem considerar que este seja o decênio decisivo. A gente não está considerando que esse é o decênio decisivo para se evitar uma catástrofe ambiental. Nós só temos 10 anos para evitar essa catástrofe. Tá?
O repertório, ele foi pensado mastigadinho para você retomar a questão do decênio, retomar a questão da catástrofe, retomar o colapso ecossistêmico. Não é uma frase do livro dele que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe para vocês, não, tá? Então, o primeiro repertório é o Luiz Marx, professor da Unicamp, historiador. Passando para o próximo. Como eu disse para vocês, trabalhei com Chimamanda durante 4 anos. Esse ano, troquei Chimamanda. Por quê? Questão de feeling também, né? Já foi. Vamos trabalhar agora com a Lívia Santana Vaz. Quem é a Lívia? Essa moça que está aqui abaixo de mim, na gravação. Ela é uma aclamada jurista brasileira e foi uma das 3 pessoas cotadas para assumir o STF quando o presidente Lula, no caso, deveria escolher algum ministro novo, porque um dos que estavam lá se aposentou. Ela era muito cotada e havia uma manifestação na internet para que ela assumisse, porque seria a primeira negra a assumir o STF. Ela é baiana, ela é procuradora, se não me engano, é promotora de justiça da Bahia, e agora está sendo cotada para assumir o STJ. Ela é uma das 100 mulheres negras mais influentes do mundo, tá? Inclusive, ela é bem ativa no Instagram. Quem quiser seguir lá, só vai procurar que vocês vão achar facilmente a Lívia Santana Vaz. Muito boa. A frase dela vai ao encontro de minorias, de maneira geral. E você especifica que minoria é essa dependendo do tema, tá? O sistema sociopolítico hegemônico mantém preconceitos enraizados que naturalizam a opressão de minorias. Então, nós temos aqui uma questão que se relaciona facilmente com vários temas que envolvem preconceito, opressão. Por isso que ela é uma das queridinhas lá do curso presencial e daqui, dali para mim, que eu vejo muito vocês usando, né, alguém que se relaciona com minorias. Minorias que é o eixo mais cobrado na história da redação Enem. De 2009 para cá, acredito eu que 60% no mínimo aí dos temas foram sobre minorias. Então, ir para o Enem, para fazer a redação, sem saber um repertório de minorias, está estudando errado. Passando, a Sônia Fleury é o terceiro e último repertório específico que eu passo para vocês hoje. A Sônia Fleury é uma das principais sanitaristas brasileiras. Sanitaristas tem a ver com pessoas que lidam com saúde. Inclusive, a questão sanitária é um sinônimo muito bom para ser utilizado quando o tema for saúde, porque saúde é muito ruim de sinônimo, né? Então, questões sanitárias têm a ver com saúde, tá? A Sônia Fleury participou ativamente da Assembleia Constituinte da Constituição de 88. Ela participou na formatação do que seria ali o embrião para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ela é muito influente nessa área. Hoje, gente, ela é pesquisadora da Fiocruz, uma das principais instituições brasileiras de saúde. Muito renomada, inclusive, na América Latina e no mundo. A Sônia Fleury foi escolhida por mim com a seguinte frase, com o seguinte pensamento: os mecanismos de promoção de saúde, promover saúde no Brasil, estão comprometidos por causa do sucateamento do SUS. Você pode pensar, olha, ela pensou o SUS, hoje critica o SUS. Óbvio, ela não pensou o SUS como ele está. Pouco médico, postos mal abastecidos, sem concurso público para enfermeiro, para técnico. Então, há aí como você utilizar a Sônia Fleury de várias e várias formas quando o quesito for saúde, tá? Repito, pessoal, todos os repertórios que eu estou passando hoje aqui já foram testados. Por isso que eu adiantei esses eixos específicos. Por exemplo, estou ainda vendo se eu mantenho ali mídia, o que é atual, né? Se eu não mantenho, enfim. Mas a Sônia Fleury é, com certeza, um ponto que chama atenção aí para você ter como saúde. Agora nós vamos entrar nos eixos coringas, mas antes eu vou ver o que vocês estão falando aí no chat, se vocês acharam a ideia interessante. Vitor gostou da ideia, Ana Caroline também, Vitor também, Vitor Micael. Acho interessante, Ju.
Acho legal demais, pronto. Então vamos fazer o seguinte, a partir de maio, isso eu vou depois colocar para o resto da galera que não está aqui na aula, né, que vai ser gravado e tudo mais. Vou reafirmar que nós vamos trabalhar esses 3 eixos em maio, tá? Beleza, vamos seguir. Trabalhando agora os eixos coringas, pessoal. Desigualdade social. Eu escolhi esse senhorzinho fofo que está aqui na foto, o Chico de Oliveira, conhecido como Chico de Oliveira. Mas o nome dele, obviamente, Francisco de Oliveira. Ele é o falecido da nossa lista de hoje, né? Infelizmente, faleceu, salvo engano, foi 2019, enfim. Francisco de Oliveira, um grande pensador acerca do Brasil, do que seria o Brasil. Foi professor da USP durante um tempo e foi crítico do Brasil no sentido de avaliar a nação e observar seus problemas. A frase que eu trago dele, o pensamento que eu trago, diz respeito à desigualdade social. É a afirmação de que o Estado brasileiro, historicamente, tem se comportado como um regulador da desigualdade. Veja, o Estado não deve ser regulador da desigualdade, não deve só, não, vou manter a desigualdade. Ele deve sanar, cessar a desigualdade. Mas o Francisco de Oliveira está criticando que, em vez de ele cessar, de ele acabar com a desigualdade, ele regula, né? Faz pequenas coisas ali, não algo suficiente para alterar a realidade e a estrutura política social. Essa é a frase de Francisco de Oliveira, tá? Lucas, como é que eu posso argumentar com isso? O Estado não cria políticas públicas, o Estado não tem projeto de nação, o Estado não tem investimentos em cultura, por exemplo. Então, nós podemos especificar essa frase de várias formas como a culpabilização do próprio Estado, que não age, e aí você vai dizer na redação como ele não age, o que ele deixa de fazer, né, que não age para alterar essa realidade da desigualdade social. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Esse aqui é coringa demais. O Rubens Casara foi a frase mais utilizada do ano passado, que era inclusive com o Alisson Mascaro. Né, eu utilizei essa frase com o Alisson Mascaro. Esse ano eu troquei para o Rubens Casara, devido a algumas questões polêmicas que envolveram o professor Alisson Mascaro, mas o Rubens Casara tem um pensamento que vai na mesma direção no que diz respeito à cidadania. É alguém crítico da cidadania. Porque o que é cidadania, gente? Cidadania é efetiva quando você tem direito a transporte público, quando você tem direito ao lazer, quando você tem direito à alimentação, quando você tem direito à educação, quando você tem direito à saúde. E o Rubens Casara vai dizer que a nossa cidadania é uma farsa. Porque nada disso acontece na prática. Documentos como a Constituição, que defende, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, passam a ser meras ilusões teóricas. Meras ilusões teóricas. Por que ilusões teóricas? Porque só estão presas à teoria na Constituição, mas na prática elas não funcionam. Essa foi a frase mais utilizada, eu acredito que seja um repertório um dos mais coringas do curso. O professor lembra um pouco a cidadania de papel, né, de Gilberto Menstein. Exatamente. Quando eu troquei o Gilberto Menstein por essa frase, era justamente para dizer assim: nós temos uma outra pessoa que fala parecido e não necessariamente vai ser manjado como Gilberto Menstein, tá? Mas é uma substituição que vai na direção. O Rubens Casara é um juiz de direito lá do Rio de Janeiro e tem vários livros que fazem críticas sobre justamente o que seria o neoliberalismo, ou seja, a formatação social atual. Muito bom de ser utilizado. A Judith Butler foi pensada por mim esse ano com a ideia parecida. Então, se você quiser usar ou a Judith Butler ou o Rubens Casara, beleza. Nossa, eu vou aprender só um, Lucas, porque eles dizem a mesma coisa. Show! Beleza. A Judith Butler é uma filósofa norte-americana, bastante lida no mundo inteiro, tá? É uma das mais renomadas filósofas contemporâneas, ela é viva, escreve, atuante, participa de palestras, tá? E trabalha muito sobre a questão de identidade e gênero. Inclusive, Judith Butler já chegou a ser cobrada na prova de humanas. Então, atenção para ela, tá? E lendo um pouco da Judith, eu percebi uma expressão que pode ser utilizada como repertório, mastiguei um pouquinho, transformei em uma frase para a redação, como eu falei para vocês, de maneira estratégica e trouxe, que era esse termo aqui, gente, ó, cidadania precária.
Quando eu vi isso aqui, eu disse, opa, para redação de Enem, isso é uma maravilha. A estrutura sociopolítica contemporânea é marcada pela existência de uma cidadania precária, que se caracteriza na opela, pode colocar opela, né? Alguns gostam mais da questão da regência, de um modelo meramente formal da garantia de direitos. Oxe, então dá para ser usado com muita coisa. É a mesma coisa que o Rubens Casara fala. É uma manutenção meramente formal dos direitos. Formal. Formal, gente, é só no papel. Na prática, ela é precária. Por que que ela é precária? Aí você vai dizer o porquê, tá? Então, tanto a Judith Butler como o Rubens Casara são coringões, assim, muito coringas. Beleza? Tem que ir com um dos dois pro Enem, gente. Um dos dois pro Enem, com certeza absoluta. Falando sério. A última de hoje, mas não menos importante, ela é uma diva latino-americana. A Lélia Gonzalez é uma das pensadoras mais respeitadas da América Latina no mundo inteiro. Eu escolhi a Lélia Gonzalez e olha o nosso feeling para repertório. Ano passado ela entrou no hall dos repertórios do curso. Qual foi o tema do ano passado? Sobre a questão do respeito, né, à cultura afro no Brasil, ou seja, a herança afro no Brasil. E a Lélia Gonzalez, quando eu pensei para colocar no hall dos repertórios, eu pensei justamente ligado à história, para dizer que problemas do passado não foram resolvidos, seguem sendo problemas no presente. Gente, raízes históricas é um coringa. E quando eu pensei a Lélia, eu pensei no coringa mesmo, né? Pensar em ser alguém muito genérico para ser usado em várias coisas. Eu não sabia que o tema ia ser tão específico ali para a história. Mas ela é uma intelectual negra muito conhecida, como eu falei, denunciou o racismo, o sexismo com formas de violência que subalternizam as mulheres negras. E a Angela Davis, que é uma das filósofas mais renomadas do mundo, lá dos Estados Unidos, quando veio fazer uma palestra na USP, endeusou a Lélia Gonzalez. Ela disse que é uma das referências dela, e até ela ficou chocada que no Brasil a Lélia não tem o devido reconhecimento como deveria ter. Infelizmente, né? Lélia também já é falecida, né, gente? Eu tive até a honra de passar em frente à casa de Lélia lá no Rio de Janeiro, lá no Morro de Santa Teresa. Alguém que sempre foi das lutas sociais e alguém que merece um espaço aí no hall dos repertórios de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, encerro aqui com os 7 repertórios. E nesse caso, eu queria que vocês pegassem esses 7, porque já foram todos testados, já foram todos confirmados. Esses 7 são repertórios nossos esse ano, tá? E vamos utilizar nesse mês de maio esses repertórios, por favor. Por favor. Já que os temas vão ser todos voltados para o eixo minoria, para o eixo saúde e para o eixo meio ambiente. Professor, mas esses coringas dá para utilizar onde? Gente, os coringas nós podemos utilizar em todos os eixos. Geralmente o que nós vemos é que o aluno ou a aluna utiliza um específico e um coringa. Somando os dois dá o D1 e D2. Beleza? Show! Dito isso, vamos para a parte estrutural da aula de hoje. Bom, vi alguns problemas, não só no presencial, mas também aqui na Lê Pra Mim, quanto à montagem de parágrafos de desenvolvimento, principalmente na parte final. Onde é que eu vejo problemas, gente, ainda? Eu vejo problemas no P3 e no P4. Mas espera aí, vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Óbvio que o P1 e o P2, P1 começa aqui, pessoal, ó. P1, deixa eu colocar aqui, ó. P1 começa aqui, né? O P1 vai até aqui, ó. Que aqui começa o P2. Que vai até aqui, ó. Aqui começa o P3. P3 começa nesse enfoque, que é onde nós começamos a ter um probleminha. E o P4 começa aqui, ó. Nós contamos o período a partir do ponto final. Beleza. Agora, olha só. Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Que o P1 é modelo? O P1, não estou falando do desenvolvimento inteiro. O P1 é modelo. É um tópico frasal pronto, esperando para você colocar só o argumento. No curso, o argumento vem junto com o repertório.
Não sei se vocês perceberam isso já, mas devem ter percebido. Se eu uso a Lélia Gonzalez para falar que problemas do passado continuam sendo problemas, o argumento vai no direcionamento de raízes históricas. Se eu uso a Lívia Santana Vaz para falar de preconceito, para falar de opressão, eu vou falar sobre estabelecimento de estereótipos. Então, o P1 é um modelo porque o argumento eu já dei, o curso já deu para você o argumento. Só basta escolher o repertório. Vou usar a Lívia Santana Vaz, então o argumento já vem com ele. O P2 também é modelo, vocês concordam? É modelo, porque a única coisa que você vai fazer é colocar o nome da Lívia Vaz e a frase dela. É o modelo. O que não é modelo é o P3. Porque o P3, você vai precisar fazer uma relação de causa e consequência em relação ao tema, que eu não sei qual é. Se eu soubesse qual é, eu faria o modelo. Eu não sei qual é. Então, a causa e consequência vai ser pensada por você na hora da escrita. Estão me compreendendo? O P1 e o P2 são modelo. O P3 não era modelo. Não era. Eu tentei criar um modelinho, e aí vocês estão vendo essa parte vermelha, ação da intervenção, retomada de repertório, né, estimular, aí depois coloca o tema de forma positiva. Tentei criar um modelo que já foi utilizado, testado por uma pessoa e passou. Eu queria ver vocês usando, para saber o que é que Candice, Renato, Fabrício, o que é que esse pessoal vai. Lembrando, gente, eles não sabem o modelo. Eu nunca mostro, porque eu quero testar. Se eu chegar para eles e disser assim, ó, esse aqui é o modelo que a gente usa no curso, tá certo? Com certeza eles vão dizer, eita, o modelo do curso é um modelo bom, foi o Lucas que fez. Não, eu quero é que eles detonem o meu próprio modelo, que aí eu vou ajeitando até o ponto que eles dizem, agora tá tudo bom. Aí, opa, agora eu vou passar para os alunos. Então, eu queria ver vocês testando essa estrutura, tá? E eu tenho visto um problema, obviamente, quando chega no P3 da causa e consequência. Muitas pessoas estão sendo muito objetivas e diretas. E lá na intervenção invertida, muita gente tem dificuldade de dizer, eu não sei fazer esse negócio, professor. Intervenção invertida, o que é isso? Pelo amor de Deus. Então, olha só. Eu criei esse modelinho, olha para o P4 aqui, olha para o P4. Começa no por conseguinte, todo mundo está vendo. Eu vou pegar o roxinho aqui. Por conseguinte, vamos seguir. Faz-se necessária, aqui você vai pensar uma ação para a intervenção do que você propôs aqui no parágrafo. Você está falando sobre a questão meio ambiente e está dizendo que as pessoas estão jogando lixo na rua. Então, a ação deve ser uma conscientização da população, concorda? Eu só quero a ação, gente. Eu não quero, eu não quero a gente, eu não quero o meio. Isso é lá na conclusão. Eu só quero uma ação rápida, tá? Vamos ver o que é que os corretores vão achar disso. E a retomada do repertório vai aparecer mais à frente, ó, como forma de superar os. Aí você vai colocar aqui a retomada do repertório, que é nada mais nada menos que uma parte da frase da pessoa. Entendi? Não. Vou ser mais claro. Se eu estiver trabalhando com Judith Butler, foi a usada no meu parágrafo. Que parte eu vou retomar do repertório dela? Cidadania precária. Se eu estou trabalhando com o Luiz Marques, que parte eu vou retomar? A série de catástrofes ou o descendo decisivo, o desrespeito ao descendo decisivo. Sempre eu vou retomar a parte principal da frase do pensador ou da pensadora. Rubens Casara, a farsa da cidadania. Por isso que o repertório ele é pensado já para ser mastigadinho e retomado por vocês mais à frente. O tema de forma positiva, o que é isso? É você colocar o tema como resolvido. Por exemplo, o tema é a questão do analfabetismo. Então, estimular o grande número de pessoas alfabetizadas, isso é bom. O grande número de pessoas alfabetizadas, que é melhor que isso. No Brasil. Você vai trabalhar o tema de maneira positiva, resolvida. Essa é a estrutura do D1 e essa é a estrutura do D2. Só não sejam tão vagos na ação da intervenção, da conscientização. Faz fundamental uma conscientização. Tá, gente? Não sejam tão vagos aí. Beleza?
Aqui também você pode até mudar, né? O faz-se fundamental, você pode dizer é fundamental para não ficar repetitivo, né? Que aqui tem faz-se necessária, faz fundamental. Mas pode manter também, não tem problema não. Beleza? Então, a ação da intervenção não sejam tão vagos para eles não dizerem assim, que conscientização é essa? Né? E lembrando, essa ação da intervenção, ela deve ser retomada aonde, pessoal? Onde, melhor dizendo, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ela deve ser retomada lá na conclusão. Retomada na conclusão. Beleza? A mesminha. Se você diz que precisava de uma conscientização popular, assim que você vai dizer, é necessário que o Ministério das Comunicações crie campanhas de conscientização popular. Lucas, fica repetitivo, não? Pelo que eu tenho visto hoje em dia, é para ficar repetitivo mesmo. Para mostrar que você está retomando várias coisas do seu parágrafo de desenvolvimento. Inclusive, pessoal, não precisa só repetir isso, não. Repete mais coisas. Se citou a Judith Butler, você pode colocar para ampliação de cidadania. Citou cidadania precária lá embaixo, lá na conclusão. Ampliação da cidadania efetiva. Ele vai lembrando tudo que você puder fazer gancho, fazer relação com o seu desenvolvimento 1 e 2, vai ajudar o corretor a lembrar que você trabalhou isso, vai mostrar uma ideia de unidade. A gente faz muito isso com o final da conclusão, né? Quando a gente retoma a introdução. Ah, eu vou retomar o filme que eu usei lá na introdução, e você retoma. Por que que a gente não faz isso com os desenvolvimentos? Por que que a gente não faz? Eu fiz um modelinho também fechado, para quem gosta, sobre alienação e vou passar para vocês, tá? Para quem gosta de usar. Já foi testado e aprovado por corretores. Vou passar para quem quiser usar o modelinho fechado. Esse modelinho fechado vem com um bônus. Ele vem com a conclusão fechada também. Certo? Claro, só uma das intervenções, né? Porque a outra é do outro parágrafo e eu estou montando esse outro parágrafo ainda. Quando eu montar, eu vou fazer uma aula só para quem usa o modelo fechado. Beleza? Mas mesmo assim, eu já vou adiantar e enviar esse parágrafo para vocês. Passando. Para a gente chegar na parte final da nossa aula, pessoal, estamos chegando no final, eu quero trabalhar com vocês como montar causas e consequências que sejam efetivas, que encantem o corretor e eles não apontem assim, tem uma lacuna aqui. Vou tirar de você 3. Para isso, nós precisamos desse quadrinho aqui que eu montei. Repertório, causa, consequência e intervenção. Eu vou passar um bizu para vocês. Então, atenção. Você que está dormindo aí já, né? Tá deitado, não sei onde é que está assistindo, se é no celular, se é no notebook, se é na televisão. Acorda aí, que agora é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui quem tá no chat ainda, a galera tá aqui presente. Seguem as mesmas fiéis pessoas, viu, aqui. Gente, estão gostando da aula, tá legal? Vou continuar aqui, vocês vão respondendo no chat aqui para saber que vocês estão ainda presentes. E eu vou para o que nos interessa. Planejamento do parágrafo. Olha só, eu vou dizer uma coisa aqui que vocês podem usar. Quem está usando essa estrutura aqui, essa aqui, ó. Quem está usando essa estrutura, me disse o seguinte: Lucas, não estou mais fazendo rascunho da redação toda. Vou repetir, tá? Quem está usando essa estrutura, e essa aqui também, do D2, chegou para mim e disse assim: Lucas, eu não estou mais fazendo rascunho. Por quê, Lucas? Gente, o P1 é modelo. Para que fazer um rascunho de modelo? O P2 também, que é a frase da pessoa. Você vai fazer um rascunho de uma frase que você já sabe. O que é que essas pessoas estão fazendo? Elas fazem, olha só, a causa e a consequência, que é o P3, fora um rascunho. Só uma frase. Quando elas veem que encaixou, que ficou direitinho, elas, pum, passa a redação todinha já para a folha oficial. Isso economiza um tempo que vocês não têm noção. Façam esse teste depois. Agora, claro, para fazer isso, vocês têm que saber os repertórios. Né? Tem que saber os repertórios direitinho ali. Se souber, só é colocar no papel. Eu não sou vaidoso quanto à minha disciplina. Não acho que redação é a pior disciplina, a mais difícil, não. Né? Poderia fazer isso. Olha, redação requer muito cuidado, tá? Porque aí atraria mais aluno, né? Os alunos iriam vir porque estavam desesperados. Não, gente. Tem disciplina hoje bem mais complexas do que redação. Eu brinquei com aquela questão de física e química, mas não é tão brincadeira, não.
Né? É só ver que, por exemplo, quantos alunos estão aqui que tiram 960, 940, mas para passar num curso mais difícil, como medicina, né, requerem ali um estudo de anos de física e química, porque estão perdendo em natureza. Ela é mais complexa, gente. Em termos de prova, pelo amor de Deus, não estou falando em termos de ciência, viu? A ciência da linguagem, ela é uma complexidade gigantesca, estou falando em termos de prova. E eu estou lidando com prova, é exame, certo? O que a gente puder eliminar de tempo em redação, a gente elimina. Ainda há algumas pessoas no presencial, não sei se aqui no online ainda existem essas pessoas, mas eu queria que, se existirem, vamos mudar um pouco esse pensamento. São pessoas que dizem assim, Lucas, mas eu quero fazer algo mais autoral, eu não gosto muito de estrutura assim montadinha. Eu quero fazer algo bem meu. Para essas pessoas eu pergunto o seguinte: por quê? Por quê, gente? Por que o quê, Lucas? Por que esse negócio de fazer? Eu quero nota. Eu estava falando com os alunos do presencial recentemente, eu disse assim, gente, saiu essa frase, eu achei bacana. Eu disse assim, gente, eu prefiro nota sem mérito do que mérito sem nota, em termos de vestibular. Vou repetir a frase. Eu prefiro nota sem mérito do que mérito sem nota. Certo? O que é que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas no ano passado não tinham um mérito de 1.000 e tiraram 940? Que nem Letícia. Quantas pessoas não tinham um mérito de 1.000 e tiraram 920? Que nem eu conheço pessoas do curso. Quantas pessoas não tinham um mérito de 840, se fizesse um autoral, e usaram um modelinho e tiraram 940, 100 pontos a mais? Em prova, eu quero nota. Se isso aí diminui meu tempo e consigo uma nota boa com isso, ótimo. Eu trocaria, gente, facilmente 1.000 só, por todo mundo, sem exceção, todo mundo do meu curso com 960. Trocaria. Eu não tenho como fazer essa troca, né? Não existe essa possibilidade. Eu trocaria. Claro, eu quero 1.000, eu quero 10.000 no meu curso. Né? Eu quero muitos 1.000. Quero mais um. Dá um orgulho pra gente gigantesco. Mas eu tô falando de objetividade. A prova de redação, ela é uma prova. Ela não é a prova. Depois da redação, tem mais 90 questõezinhas esperando por vocês. O que puder facilitar o tempo, de uma maneira objetiva e que eu consiga fazer rápido, com uma nota boa, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tá? Dito isso, vamos para o planejamento do repertório e das causas. Pessoal, imaginemos que o nosso tema é esse aqui que eu vou anotar. Ó. Vou colocar aqui. Os desafios, que agora é a moda, né? Os desafios para superar. Esse tema já caiu, então vou até pegar aqui, que eu já trabalhei também no pessoal do presencial ontem. Superar a intolerância religiosa. Ô, letra feia, viu? No Brasil. Meu Deus. Ainda mais escrevendo nessa mesa aqui. Eu nem sei escrever. Brasil. Pronto, mas já para entender, né? Bom, esse tema, de certa forma, ele envolve minorias. Porque a intolerância, ela recai principalmente sobre a população negra e seus costumes religiosos. A Umbanda, o Candomblé. Então, eu queria que vocês me acompanhassem colocando o repertório aqui, Lívia Vaz. E aí eu vou para a dica. Lívia Santana Vaz. Olha só a dica que eu vou dar hoje. Quando você escolher o repertório para sua redação, você vai pensar o seguinte: Lívia Vaz, o que é que ela fala? Meu Deus, ela fala sobre o enraizamento de preconceitos e a opressão de minorias. O enraizamento de preconceito, gente, enraizamento de preconceito. É a causa da intolerância religiosa ou é uma consequência? Existe primeiro a intolerância, e por causa da intolerância gera o preconceito? Não. Existe o preconceito contra pessoas negras, o preconceito contra algumas religiões dessas pessoas negras,
E isso gera intolerância. Então, a frase de Lívia, atenção para isso. A frase de Lívia é a causa. Lívia Vaz, então, vai entrar aqui como ajuda para você pensar causas. Como assim, professor? Amigos e amigas. Ela não fala de enraizamento, de preconceito? É sim, professor. Beleza. Se ela fala sobre enraizamento de preconceito, então é isso que eu vou trazer para a causa. Isso não é a causa? Agora, eu não vou trazer do mesmo jeito, gente. Oh, nunca tinha pensado nisso. Como assim? Você não pode repetir a mesma palavra, é ser quatro. Mas eu posso dizer que tipo de preconceito acontece contra a população negra que causa intolerância religiosa. Sabe como é o nome do tipo de preconceito que acontece contra a população negra que causa intolerância? Racismo. Existe, portanto, para não deixar só racismo na sua redação, a existência de uma estrutura social racista. Concordam? Sim. Tá. Essa estrutura social racista, ela banaliza, marginaliza a marginalização de religiões como Umbanda e Candomblé. Tá, beleza. A consequência, atenção agora, a causa tinha a ver com a paráfrase da frase da Lívia Vaz. Fala de racismo, que é o tipo de preconceito, que ela fala de preconceito. A causa se refere ao repertório. Logo, a consequência, atenção, vai dialogar com o tema. A consequência, deixa eu pegar aqui, vai dialogar com o tema. Qual é a consequência? Intolerância, vou lá para cima, religiosa. Eu vou repetir, pessoal. Intolerância religiosa. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas eu vou dizer algo que é a intolerância religiosa na prática. Na prática. O que é que acontece? Acontece a intolerância religiosa, a marginalização da Umbanda e do Candomblé. E acontece, inclusive, atos violentos contra essas pessoas. Esses atos, eles são como? Eles são físicos e morais. Você pode atingir a pessoa jogando uma pedra, como já houve casos disso, ou você pode simplesmente atacar moralmente a pessoa, certo? Lucas, tem para que colocar um exemplo de pessoa que foi atacada? Hoje em dia, não. Precisa não. Você vai colocar atos, vírgula, violentos, desculpa, atos violentos, vírgula, agora sim, físicos e morais. Dito isso, eu quero lembrar que nem sempre o repertório é a causa. Às vezes o repertório é mais a consequência. Por exemplo, Luiz Marx, ele é muito atrelado à consequência, porque ele fala de catástrofe ambiental. A catástrofe é a consequência. Estão me acompanhando? Logo, o repertório de Luiz Marx vai se referir à consequência. E a causa automaticamente vai passar a se referir ao tema. Estão entendendo? Quando o repertório se refere à causa, a consequência se refere ao tema. Quando o repertório se refere à consequência, a causa se refere ao tema. Isso ajuda vocês a montarem a frasezinha que eu vou apresentar um exemplo daqui a pouco. Mas antes, eu quero lembrar o seguinte: que tipo de ação de intervenção nós poderíamos utilizar para resolver ou atenuar esse problema?
Eu vou usar, gente, um bem clichê aqui, porque eu só quero mostrar a estrutura hoje para vocês, tá? Eu vou falar sobre a conscientização da população. Então, vou trazer para cá. Conscientização da população. Tá. Isso aqui, Lucas, é o que eu preciso fazer, parágrafo, o resto é modelinho. Eu quero que vocês agora percebam como eu coloquei a causa e a consequência e a intervenção em prática, em frase. Em frase, tá? Deixa eu ver aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Deixa eu ver. Tô aqui, tá aqui. Beleza. Show, show. Vamos continuar, vamos continuar. Se for alguma dúvida, fale, tá? Eu volto já pro chat. Vamos passar. Olha esse parágrafo sobre a intolerância religiosa no Brasil. Vamos analisar esse parágrafo? Meu, é a última parte da aula já. Sei que tá todo mundo meio cansado aí, mas é o último slide. No panorama exposto, eu coloquei o estabelecimento de estereótipos, que é com E, gente. Estere, são 3 Es. A galera costuma colocar com I. Esteri não é com I, é estere, tá? Coloquei o meu argumento. Fiz esforço, só fiz pegar da Lívia Santana Vaz e joguei. Depois coloquei o tema, intolerância religiosa no país. Ó, coloquei o argumento aqui, vou marcando aqui de roxo. Vou pegar a canetinha roxa aqui. Aqui é o meu argumento. Aqui é o meu tema. A segunda parte é modelo? Total. Lívia Santana Vaz, renomada jurista brasileira, defende que, frasezinha dela pronta. Terceiro período é modelo? Não. O terceiro período eu vou colocar a causa e a consequência, que eu coloquei em tópicos aqui para estruturar, em frase. É a única coisa que você pode fazer fora. Montar essa frasezinha fora, para ganhar tempo. Aí olha só agora. Nesse enfoque, o pensamento da autora mostra-se seminal na compreensão do problema em questão. Haja vista que o racismo estrutural, falei disso ou não falei? Vou sublinhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Racismo, estrutura racial, estrutura social racista, racismo estrutural. Marginaliza a cultura afrodescendente, de modo que religiões, toquei no tema, como Umbanda e Candomblé, citei aqui também, ó, Umbanda e Candomblé, são historicamente perseguidas por meio da violência física e moral. Falei da marginalização, que é a consequência. Ó, o racismo estrutural é a causa. E aqui é a consequência agora. Sim, Lucas, vem junto, é causa e consequência? É sim, querido. Vem junto. Tá? Numa frase que não precisa ser tão grande, mas também não tão pequena, né? Eu tenho visto que pessoas lá no presencial, principalmente, é assim. Haja vista que há um preconceito muito forte com as religiões frequentadas pelas pessoas negras. Pronto, aí já vai. Por conseguinte, gente, só isso. Olha só, você só tem que escrever uma coisa no seu texto. O resto fui eu que dei. Só uma coisa, você está fazendo só isso. Que preguiça é essa? Então pensa um pouquinho, gente. Consequência. Olha o exemplo aqui, pessoal, como é importante o exemplo. Umbanda e Candomblé. Aqui, ó. Exemplo, tá? Exemplo, Umbanda também aqui, ó. Veja que os exemplos nessa estrutura é bem rápido, né? São bem pontuais. E aí entramos na parte final. Por conseguinte, faz-se necessária uma conscientização. Aí eu cresci um pouquinho, né? Para não ficar um negócio tão. Conscientização de quê? É ver Candice perguntar. É conscientização de quê? Né? É a corretora nossa da plataforma, né? A conscientização acerca de quê? Renata também. Acerca da diversidade de ritos da nação. Veja que eu não usei religião, usei ritos, porque já estava religião, religião, né? Como forma de superar os desafios do enraizamento. Ela não fala disso? Ó, vou voltar. Enraizamento, tá aqui, ó.
retomei a frase, não é o nome, viu, gente? É a frase. De certos preconceitos, e então estimular uma religiosidade, porque eu já tinha usado religião, né? Então, religiosidade para dar uma mudança, plural. Não é positivo? E democrática. Que coisa linda. Né? Estimular uma religiosidade plural e democrática no território verde e amarelo. Então é isso. Deu para acompanhar e entender o parágrafo? O que é que vocês acharam, gente, desse parágrafo aqui? Me digam aí, o que é que vocês acharam desse parágrafo? Eu acho o seguinte, eu acho ele objetivo e eu acho rico ao mesmo tempo. Facilita a questão do tempo e estratégia, e o que eu peço de vocês é um foco maior no estudo dos repertórios. Para esse mês de maio, nós vamos focar em minorias, saúde e também meio ambiente, que foi o que vocês escolheram aí. Aí no outro a gente foca em tecnologia, a gente foca em... Até porque a gente já fez vários temas sobre várias coisas, né, gente? Mas eu acho que esse foco vai ajudar o treino desses repertórios. E eu achei bacana isso aí, tá? Maria Fernanda gostou. Vitor daria 12. Obrigado, Vitor. Show de bola. Eu também daria 200, que é meu. Eu fiz agora antes de começar a aula, porque lá no presencial, eu fiz com eles, na hora, o parágrafo. Aqui eu ia fazer também, mas eu sou péssimo escrevendo nessa mesa. Então, decidi não fazer isso, tá? Carol gostou. Show. Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Eu quero agradecer de fato por vocês terem participado nesse feriado. Né? Chegou a mente aí? Show. Clareou a mente? Massa, Vitor, massa. Eu quero agradecer por vocês terem participado, gente, nesse feriado. A aula vai ficar gravada. Quem quiser retomar alguma coisa ali num minuto específico, tá? Só é voltar a ver. Em breve eu coloco também lá no grupo. E via a dica de vocês sobre várias coisas da plataforma, tá? Um bom feriadão para todo mundo. E até a próxima aula, quando a gente precisar de outro ajuste. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para responder qualquer coisa no WhatsApp, beleza? Valeu, beijo e até a próxima, gente. Tchau.